Pessoal, na sequência das nossas aulas em Hamartiologia, partimos agora para teorias que negam a realidade do pecado. Teorias que negam a realidade do pecado, tá ok? Então, começando aí pelo ateísmo. A realidade do pecado tem sido instrumento de debates longos. A realidade do pecado tem sido instrumento de debates por longos anos e por muitos pensadores. Há quem, para se ver livre do pecado, diz que ele não existe, nega a existência do pecado. Mas há quem afirma que o pecado existe, mas não do jeito que a igreja, tem pregado, não na forma como a igreja tem descrito. E aí o pecado existe ou não? Então, diante dessa duplicidade aí, dessa ambiguidade, qual é a nossa postura diante da situação do pecado? Encarar como existente ou negá-lo, negar sua existência? Para discorrer sobre isso, vale a pena comentar algumas teorias, dentre as quais, primeiramente, o ateísmo. O termo ateísmo vem do grego, primeiro a, que é a negação, o que significa não, e theos. Então, a partícula negativa e theos, atheos, não Deus, negando ou sem Deus, que significa Deus na palavra grega para theos e a partícula negativa, então a junção das duas, sem Deus. Aparece apenas uma vez no Novo Testamento em Efésios 2:12. Ali é usada na forma plural para designar a condição de estar sem o verdadeiro Deus. Enfim, o termo ateu significa sem Deus. O ateu crê que o conceito de Deus é incompatível com a dúvida que permanece no homem. Opina ele que Deus deveria comunicar a sua existência e sentido aos homens, de tal modo que a questão se tornasse bem óbvia para todos, não deixando nenhuma sombra de dúvidas. Uma vez que isso não sucede, mostra que Deus não existe, mostra que não existe um Deus que esteja se comunicando com os homens. Então, a partir daí, com esta construção, vimos aí a questão da negativa de Deus em função de uma dificuldade de conhecimento. E, na verdade, analisando essa postura, nós podemos ver, por um lado, uma manifestação sincera em relação aos seus problemas, em relação às suas dificuldades, às suas limitações. Por outro lado, uma certa ingenuidade em não perceber que o homem sempre vai ter dúvidas acerca de Deus. O homem sempre vai ter questionamentos acerca da realidade, da totalidade da deidade. Por quê? Ele é de uma condição inferior em relação a este ser ao qual está tentando conhecer. Então, a sua capacidade cognitiva, a sua possibilidade de conhecimento não se estenderá, não cobrirá todas as possibilidades desse ser ao qual está se voltando. É o ser que para ele é o seu Deus, que é Deus, que é superior a ele, que é o seu Criador, que é aquele do qual ele busca a sua origem, ao qual ele necessita. Então, esse ser, por ser superior a ele, e exatamente por isso não é um seu igual, tá certo? Não é uma pessoa semelhante a si, o qual não seria Deus, mas simplesmente um outro ser humano, um semelhante. Por não ser um semelhante, é alguém que lhe é superior, e por ser superior, não é possível que se possa compreender tudo acerca dele. Então, a questão da dúvida, se ela é compreendida no sentido de demonstrar que este ser é superior a si, logo a dúvida é parte do conhecimento acerca de Deus. Então, de Deus temos algo que Ele nos revela, que fica claro para nós através da Escritura, através da vida, da realidade, através das manifestações de Deus na realidade. E algo sempre vai faltar, algo sempre vai estar numa incógnita, algo sempre vai estar por conhecer ainda, porque senão não seria um ser superior a si mesmo, senão não seria um ser que é diferente de si, seria um semelhante seu ao qual pode ser amplamente analisado, compreendido, entendido, escrutinado, analisado. Então, logo essa questão da dúvida, ela integra também parte desse conhecimento. Então, parte é conhecido, parte não é conhecido, parte é entendido, parte é crido. Então, quando nos voltamos para tudo aquilo que Deus pode fazer, tudo aquilo que Deus é, dentro do seu próprio ser,
sabemos que não conseguiremos entender tudo, sabemos que não conseguiremos conhecer tudo, não conseguiremos analisar tudo. E é exatamente isso que nos faz entender, é isso que nos faz ver que este ser de fato é superior, que esse ser de fato é maior do que nós possamos até compreender acerca dele. Então esta parte em dúvida faz parte também desse relacionamento com Deus. Agora, uma proposta apresentada pelo ateísmo em função dessa sua dificuldade é a visão extremamente materialista. Inclusive, contemporâneo a nós aí surgiu um grande autor, dentre os autores ateus, que desenvolveu a teoria do materialismo histórico, onde reinterpreta toda a história a partir desse ponto de vista estritamente materialista. Inclusive, esse movimento cresceu, tornou-se uma grande influência política no mundo, constitui uma grande influência também, não só nessas regiões dominadas por partidos estritamente materialistas, cientificistas, ateus, mas também estendeu sua influência por outros campos, por outras sociedades, outras comunidades. E o seu escopo é que a história tem que ser reinterpretada toda a partir desse ponto de vista simplesmente materialista, descartando toda possibilidade sobrenatural, toda possibilidade de intervenção divina, uma vez que Deus não existe. Então, reinterpretando a história a partir desse ponto de vista. E quando assim vemos essa tentativa de reinterpretação, a única coisa que nos resta dessa construção é que há uma lacuna, há um espaço em vazio, há uma coisa que não está completa. E às vezes não é nem a questão de falar somente acerca da divindade, da pessoa de Deus, mas num âmbito mais amplo, mais geral, falar acerca de manifestações sobrenaturais que estão presentes, que são vivenciadas por pessoas, mas que é negada pelos teóricos. Então os teóricos do ateísmo e do materialismo histórico tentam negar a todo custo as manifestações sobrenaturais, mesmo que sejam elas evidentes para as pessoas que estão vivendo, as pessoas vivenciam isso, têm isso como algo real, algo presente nas suas vidas, mas na teoria eles tentam negar. E aí surge sempre essa contradição. Então não traz a solução, não traz a solução definitiva para a questão, porque existe um campo em que ele está tentando fechar os olhos para ele, está tentando ignorá-lo, está tentando negá-lo, só que não pode ser negado pelos fatos, não pode ser negado pela realidade. Então o ateísmo tenta negar a essência de Deus por não compreendê-lo. Propõe o materialismo histórico, uma forma de explicação de todas as situações, reinterpretação de toda a história e de toda a realidade. Só que essa reinterpretação de toda a realidade tem um buraco, tem uma lacuna, que é exatamente as manifestações sobrenaturais. E dentre essas manifestações sobrenaturais, temos aí a manifestação do ser de Deus, que atrás o ateísmo, o ateu tentou negar, mas que na verdade é existente. Não é porque nega a Deus que ele não exista. Então o ateu nega a Deus, mas Deus permanece existindo e as suas manifestações são possíveis de serem sentidas, suas manifestações são de fato vivenciadas pelas pessoas. Então vai haver sempre essa contradição. Então o ateu tenta negar que não existe pecado porque não existe Deus com o qual devemos prestar contas. Porque o pecado é essencialmente o hamartia, ou errar o alvo, é um atentado contra Deus. Atentando contra Deus no sentido da destruição da ordem perfeita, destruição da sua criação perfeita, destruição da sexualidade pela imoralidade, destruição da saúde pelas doenças, destruição dos sistemas humanos, da comunhão, da união humana por meio da corrupção, da violência, da exploração de pessoas. Então destruição de tudo que é perfeito e belo em Deus por meio da deturpação, por meio da degradação. Então vimos cada ato desse que atenta, às vezes não diretamente contra a palavra de Deus ou contra uma regra de santidade, mas atenta contra o ser humano, contra a natureza, atenta contra Deus, é pecado contra Deus. Então que então pode ser caracterizado ou não como crime pela legislação, mas independentemente disso é um pecado contra Deus, porque atenta contra a sua criação e a ordem perfeita das coisas. E aí o ateu tenta remover essa questão de pecado, tenta remover isso, tirar o pecado das consciências humanas a partir do pressuposto de que não exista Deus pelo qual devemos prestar contas. Isso é simplesmente
é o começo do fim. Isso é a destruição de toda a sociedade. Porque as leis estão positivadas, estão materializadas em códigos escritos, só que as leis, elas são simplesmente punições ou previsões de punição ou orientações, tá certo? Para um ato já cometido. Então, quando a pessoa está para cometer o ato, pode ser que ela conheça ou não aquela legislação. E aquela legislação, mesmo com cláusulas de punição, elas não impedirão o ato. Então, o homem pretende cometer um crime. Não é a lei que vai impedir de cometer o crime. Ele simplesmente vai ter a noção de que, cometendo aquele crime, ele pode sofrer aquela sanção. Então, ele tentará cometer aquele crime de uma forma que não seja descoberto. Então, a lei não vai impedir o homem de cometer o crime. Quem impede de fato o homem de cometer um crime, cometer uma transgressão, cometer um ato que venha lesar uma outra pessoa, a única coisa que pode impedi-lo está no nível da sua consciência, porque a consciência interage com ele anterior aos fatos. Então, uma vez que ele começa a elaborar na sua mente a intencionalidade de realizar aquele ato que será lesivo, aquele crime, imediatamente a sua consciência começa a interagir com ele no sentido de apontar para ele o erro naquela ação. Não cometa esse crime, isso vai causar prejuízo, vai causar dano, isso vai causar dor, isso vai trazer punição a você, isso vai condenar você ao inferno, você será condenado por Deus. Deus está vendo seus atos. Isso é consciência. A consciência é antes dos atos, e a consciência, sim, esta conduz a sociedade para um bem maior, essa conduz a sociedade para a plena vontade de Deus, né? Para a plena comunhão com Deus, para obter de Deus a satisfação, obter de Deus o prêmio de atos cometidos respeitando a sua santidade, respeitando a sua pessoa, né? Respeitando a pessoa de Deus. Então, com isso temos, se isso é retirado da consciência humana, se isso é removido, perde-se totalmente o controle. A sociedade está, com isso, entrando num caminho de desordem, de destruição, de caos, né? Porque perdeu o âmbito do controle por meio da consciência, de uma consciência lúcida, né? Acerca das suas ações, acerca dos seus atos, e que presta contas diante do tribunal de Deus, antes de qualquer outro tribunal humano vindo ou não a prestar contas, porque pode ser que ele consiga esconder seu crime dos homens, mas não dos olhos de Deus, né? Então, esse sim é um âmbito muito mais importante. Então, negar o ateísmo, que, como está aí no texto, o ateísmo nega a existência do pecado, uma vez que este está relacionado a uma atitude hostil contra Deus. E essa ideologia nega mesmo a existência de Deus. Negar isso é negar algo que na verdade é existente, então é negar uma realidade, na verdade é estar em contradição com uma realidade, e é simplesmente tirar um freio, né, que estava controlando a sociedade e de fato estava possibilitando que o homem possa ser melhor, possibilitando que a sociedade possa ser melhor, possa funcionar de uma forma perfeita, porque é algo que está interagindo espiritualmente dentro dela. Não é algo simplesmente que vai trazer uma sanção a um ato já cometido, a um dano já causado, a uma lesão já feita, né? E simplesmente vai trazer lá uma punição a algo que já foi realizado. Não, é algo que está interagindo antes de ser realizado o ato, que pode impedir o ato. Quantos crimes você poderia ter cometido se você não tivesse uma consciência lúcida, desperta, que pudesse te conscientizar, que pudesse te despertar, pudesse te mostrar na hora, antes daquele ato, o dano que aquilo ia causar, e te demovesse daquela ação, que te tirasse daquela ação. Então, quantos crimes você poderia ter cometido se você não tivesse consciência? Quantos atos vergonhosos, quantas palavras nocivas, né? Quantas coisas das quais você poderia se arrepender, mas que você agora pode descansar tranquilo na sua consciência, por saber que não fez, por saber que mesmo tendo a vontade de fazer, não fez, mesmo tendo a intenção de fazer, desistiu, porque algo te convenceu, e este algo está dentro da sua consciência, e essa consciência é alimentada pela noção de pecado, que é a transgressão contra Deus, e assim esta consciência de estar aprovado diante de Deus, de buscar aprovação por Deus, de buscar justificação perante Deus, te demoveu daquele ato que você ia tomar. Então você pensou na sua consciência, não vou fazer isso porque os olhos de Deus estão sobre mim e eu serei punido de uma forma ou de outra, nesta vida ou no além. Então, perante o tribunal de Deus, você buscou ser inocentado, desistindo daquele ato. Então, isso é de fato que funciona.
Então temos aqui uma objeção: Deus não deixa de existir somente porque o homem diz que ele não exista. O simples fato de o homem colocar na cabeça que o mar não existe jamais fará com que o mar deixe de existir. Ele continua lá, mesmo o homem não crendo que ele esteja lá. Então, o problema do ateísmo é isso: ele não compreende, por ele não compreender, não aceita, por não aceitar, nega. Mas nega algo que, mesmo ele não compreendendo, existe, está lá. Quem disse que ele tem que compreender tudo? Se ele compreendesse tudo, não seria algo superior a ele, seria algo semelhante a ele, passível de ser analisado. Então Deus não é compreendido, de fato, faz parte, integra a sua grandeza, a sua natureza. A questão imanente é a questão transcendente de Deus, a questão imanente que está dentro de nós, aquilo que conhecemos de Deus, aquilo que Deus nos dá a conhecer. E a questão transcendente, aquilo que está além de nós, aquilo que compõe a inteireza de Deus e que não poderá ser capturado pela sua criatura, por ser um ser inferior a Deus. E ainda bem que somos. Se somos inferiores a Deus, somos controlados, somos aconselhados, somos dirigidos, somos alimentados pela grandeza do ser que é Deus. Agora, se Deus é semelhante a nós, é simplesmente um dentre nós, que inclusive pode ser dominado e manipulado, né? Então, a consciência de pecado, a consciência de Deus é fundamental para um indivíduo e para a sociedade integrada pelos indivíduos que têm uma consciência lúcida. Sem isso, tudo vai para o caos, tudo vai para a destruição. E aí temos também a questão do determinismo, conforme colocado aí, é a figura de Zenão, Zenão de Sítio. O determinismo afirma que todas as coisas estão de antemão determinadas, sendo assim, tudo o que ocorre, independentemente do ser bom ou mal, é apenas fato. E aí temos aí a questão do fatalismo, né? O determinismo é o nome da teoria que diz que tudo está determinado, ou seja, tudo que acontece, seja de bom ou de mal, já estava de antemão determinado a acontecer. Princípio filosófico: os filósofos estoicos, conforme temos lá uma citação em Atos 17:18, pensavam que tudo, de forma absoluta, é determinado de antemão. Assim sendo, todos os acontecimentos ocorreriam por necessidade, porque o Logos divino se manifestava em tudo através de suas emanações. Todas as coisas ocorrem em ciclos, embora esses ciclos possam ser extremamente longos. Enfim, esse Logos divino, que se comporia de fogo puro, resolveria dar ponto final aos seus ciclos, o que fará tudo retornar ao seu estado primevo, ou seja, ao fogo, o que poria fim a todos os ciclos. Segundo esse sistema filosófico, o mal, o pecado, não existiria, visto que tudo seria apenas manifestações da razão divina, isto é, do Logos divino. Aquilo que chamamos de mal seria uma interpretação errônea da parte do homem acerca dos acontecimentos pré-determinados. Além dos pensamentos estoicos, surgiram outras teorias que muito cogitaram sobre esse tema. Os deterministas radicais afirmam que não somente os fenômenos naturais, como também as ações humanas, nesse caso as ações humanas são consideradas como fenômenos naturais, estão submetidas a um determinismo universal. Sendo assim, o pecado não pode existir porque as ações humanas estão determinadas. E se estão determinadas, ninguém é culpado pelos seus atos pecaminosos, visto que todos estão determinados a fazer o que fazem. E aí tem o determinismo. Por um lado, ele parece manifestar a postura de alguém muito racional, muito realista, que não se ilude, que não é otimista, né, diante das situações, porque ele olha para todas as situações como previamente determinadas. Então, se são previamente determinadas, o que chamamos de mal, na verdade, é uma falta de compreensão. O que chamamos de pecado é, na verdade, uma falta de entendimento com relação às situações da realidade. Então, aquilo que acontece, por exemplo, que pode ser encarado pelo homem como algo nocivo a si, algo prejudicial, na verdade é simplesmente um fato integrante de grandes ciclos que tem que se realizar porque já estavam de antemão determinados para isso. Então, quando um mal, como uma tragédia acontece, ela não pode ser, vamos dizer assim, reclamada, não pode ser, vamos colocar como que a pessoa se decepcionar diante de tragédias, se decepcionar diante de situações catastróficas. Por quê? Porque na verdade não estava prometido a ela, não estava determinado a ela qualquer tipo de vida feliz, tranquila e perfeita. Na verdade ela só pode
observar os fatos e se conformar a eles. Então o fatalismo conduz a um conformismo excessivo. Então não podemos alterar os fatos porque já estavam previamente determinados. E na verdade aquilo que eu vejo como mal é simplesmente o cumprimento de um ciclo. Então este ciclo se realizará, quer seja benéfico, quer eu entenda que ele seja benéfico ou não. Quer eu entenda que ele seja favorável ou não. Ele é simplesmente parte integrante de um todo. Então o que acontece? Com essa visão determinista, você perde de um lado qualquer possibilidade de ação, porque você pensa, tudo que acontecer, tudo que eu realizar, que for feito, na verdade não foi feito por um ato livre, foi feito por algo que já estava determinado, que não foi determinado por mim, que foi determinado de antemão, e eu simplesmente sou parte do jogo. Então eu sou parte aqui do sistema, né, do tabuleiro. Então essa jogada, essa situação, sendo benéfica ou não para mim, não foi realizada por um ato livre, foi simplesmente uma determinação que deveria acontecer, eu gostando ou não. Então, diante dessa situação, por um lado, alguém pode olhar, uma pessoa extremamente madura, né? Uma pessoa extremamente realista. Mas na verdade esse determinismo, esse fatalismo, ele pode se traduzir em algumas situações como um conformismo. Não que uma pessoa deva esperar que a vida seja só um mar de rosas, seja só flores, mas olhar para as situações, olhar para os prejuízos que acontecem às vezes, olhar para as situações situações contrárias, né, que acontecem na vida, e atribuí-las a algo que estava determinado a acontecer, muitas das vezes é fugir da realidade da questão. Muitas das vezes é fugir da realidade de que aquele fato ocorreu em função de algo que eu fiz ou não fiz. Então o fatalismo às vezes é uma tentativa de se livrar da culpa. O fatalismo às vezes é uma tentativa de se livrar da responsabilidade sobre os fatos. Então os fatos ocorreram. Por quê? Uma ação ou omissão. Uma ação que eu deveria ter tomado, só que tomei uma ação errada. Fiz algo errado. Alimentei a minha vida inteira com vícios e o resultado disso é a doença. Aquela doença não é resultado de um ciclo que foi determinado de antemão na eternidade. Aquela doença é resultado direto de uma falta de cuidado. Um acidente de carro que pode ter sido causado por uma prudência, por uma imprudência minha, ou simplesmente pode ter sido causado por uma imprudência de um terceiro que me afetou. O que acontece? A responsabilidade do fato não é um ciclo que foi determinado lá atrás. É sob a responsabilidade de uma outra pessoa que causou danos a mim. E aí veja, os fatos, muitas das vezes, quando atribuídos a um ciclo pré-determinado de antemão na eternidade, às vezes servem somente para livrar a pessoa realmente responsável pela culpa. Com isso você pega todos os fatos da realidade, coloca tudo em um pacote só e atribui tudo a Deus. Para uma pessoa teísta fatalista, né? Teísta determinista. E aí temos o determinismo entrando dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, por meio de uma interpretação incorreta da predestinação. A predestinação bíblica não nega necessariamente a questão do livre-arbítrio, porque a predestinação é simplesmente a destinação de antemão. E a destinação de antemão está relacionada ao fato de que Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar e garantiu para nós a salvação em si mesmo. Então a nossa salvação não vem de nós mesmos, vem de Cristo Jesus. Então Cristo Jesus garante por nós a salvação. Nós temos uma salvação garantida de antemão, não por nós, mas por Cristo, pelos méritos dele. Então, perante a ação de Cristo, aí entra uma possibilidade de escolha. E Cristo mesmo é que diz que essa escolha existe. Aceitação negativa. Essa aceitação negativa fará do próprio homem responsável em relação a si, não em relação à salvação. Em relação à salvação, a salvação é garantida por Cristo, não pelo homem. O homem não se salva a si mesmo, mas ele é salvo por Cristo. Mas o homem pode permitir-se salvar ou negar a salvação. Uma pessoa está se afogando, você joga uma boia para ela. Ela pode agarrar a boia e ser salva pela pessoa que está tentando salvá-la, ou ela pode rejeitar e se afogar. Não foi ela que se salvou, não foi ela que se retirou daquela situação, mas ela pode impedir que a pessoa a retire. Então aí entra a questão a interação entre a salvação em Cristo é a predestinação. Cristo nos predestinou, veja, destinado de antemão. Por quem? Por Cristo.
Só que a predestinação não nega a possibilidade de escolha. E dentro da possibilidade de escolha entra uma possibilidade de livre-arbítrio. Não livre-arbítrio para se auto-salvar, mas livre-arbítrio para se reconhecer pecador e deixar se salvar. Então temos aí essa interação. E essa interação nos cura do erro do determinismo. O determinismo diz, não, tudo estava determinado de antemão. As coisas simplesmente são fato. E o fato simplesmente pode ser aceito. Não pode se interagir com os fatos, simplesmente olhá-los e aceitá-los. E aí você, na verdade, com isso, está se eximindo da responsabilidade. A responsabilidade sobre os fatos, muitas vezes, são suas. Os fatos ocorreram por uma ação ou omissão da sua parte. Você deveria ter se protegido, não se protegeu. Veio o ladrão e levou. Ah, estava determinado. Coisa nenhuma, você que não se preveniu. Então temos aí uma situação em que aquilo que às vezes parece muita racionalidade, parece muita lucidez, muitas das vezes é uma forma esperta de se livrar da responsabilidade sobre os fatos. Então, na objeção aqui, se admitirmos o determinismo, temos que excluir o livre-arbítrio. Ou seja, não somos livres para escolher o bem ou o mal. Nesse caso, nem podemos censurar uns pelos erros, nem elogiar outros pelos acertos. É muito fácil, né? Então, uma pessoa comete um crime e ela fica sabendo aqui dessa ideia excelente, essa ideia extraordinária do determinismo. Ele fala, não, eu cometi esse crime não porque eu seja uma pessoa ruim, mas porque eu estava determinado a cometer esse crime. Porque eu, na eternidade, determinaram que eu iria cometer, então eu cometi. Eu simplesmente eu sou cumpridor dos fatos previamente determinados. Eu sou um integrante do ciclo, que necessariamente ia acontecer. Não, senhor, você cometeu esse crime porque você, em algum momento, entendeu que seria mais fácil, em vez de trabalhar e ganhar o seu sustento, roubar do outro. Então a responsabilidade é sua e a punição será para você. E essa punição será justa e merecida em virtude das suas escolhas. As escolhas foram suas, de cometer o crime ou não cometer. Tá certo? Nesse caso, nem podemos censurar uns pelos erros, nem elogiar outros pelos seus acertos. Porque tanto o bem que esse praticou como o mal que aquele praticou já estavam determinados a ser praticados por quem o praticou. Veja aí uma falha gravíssima, falha gravíssima dessa possibilidade, dessa proposta determinista. A gente parte aqui para o panteísmo. O termo panteísmo vem do grego pan, tudo, e theos, Deus. Segundo o panteísmo, Deus é a cabeça da totalidade. É o mundo e seu corpo. Sendo assim, Deus é tudo. Tudo que vemos e tocamos é Deus. Dessa forma, o finito e o infinito tornam-se a mesma coisa, embora se façam diferentes expressões para a mesma coisa. Veja, na visão panteísta, o universo, tudo que tem existência real, é autoexistente, sem princípio, sem fim, embora seja tudo sujeito a modificações. Como já vimos, segundo o panteísmo, só existe uma única substância ou natureza, a saber, o ser por si existente, absoluto, eterno, infinito e impessoal. Este ser é concebido de diversas maneiras por diversos filósofos. Existem várias modalidades de panteísmo. Uma delas diz que, sendo Deus absolutamente onipotente, santo, bondade e amor, não pode existir o mal no universo, visto que o próprio universo é Deus. Com isso, o que ele está dizendo aqui? Veja, o panteísmo ele funciona muito bem na teoria, ele funciona muito bem no papel. Só que na realidade, as pessoas, quando tropeçam, elas não gostam do efeito que causa, a dor que causa em si. Quando elas sofrem por alguma doença, elas não aceitam aquilo como um movimento natural do universo. Quando as pessoas sofrem com prejuízo, quando perdem um ente querido, elas não aceitam aquilo como uma necessidade, dos ciclos naturais. Elas simplesmente se revoltam contra aquela situação, mesmo que ela não consiga modificá-la, mas ela se revolta. Aquela situação não é a situação ideal. Aquela situação não é a situação perfeita, necessária. Aquela situação é um acidente. Então tínhamos aí uma linha de raciocínio que nos conduzia a algo que era esperado, que era natural, que julgávamos como sendo algo natural. O desenvolvimento da vida, o crescimento, o bem-estar. Então isso era um desenvolvimento que entendíamos natural. E quando algo interfere, quando algo
causa uma modificação nisso e leva isso para uma degradação, não entendemos que essa degradação seja natural. Entendemos que isso seja um acidente, que esse acidente prejudicou a ordem natural. Então o que acontece? Quando as pessoas olham para essas situações na sua vida prática, na sua vida real, e rejeitam essas situações que impedem o ciclo natural, que impedem a progressão natural da vida, né, aquilo que é esperado, que causa um acidente e prejudica, essa negativa, esta rejeição a essa atitude, essa rejeição não pode ser encarada como simplesmente uma imaturidade, não pode ser encarada como simplesmente uma falta de compreensão, porque isso é o que há de mais real, é o que há de mais presente dentro da vida, dentro da existência. Então temos que o panteísmo simplesmente tenta pegar todas as possibilidades da realidade, possibilidades benéficas e possibilidades prejudiciais, possibilidades que entendemos como ciclo natural de desenvolvimento e outras que entendemos como prejuízo desse ciclo natural, como degradação desse ciclo natural, e tenta atribuir tudo isso a um movimento natural da divindade. Como? Dizendo que Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, a pessoa de Deus está misturada com a sua própria criatura. Aquilo que separamos, Deus é uma pessoa, tá certo? É um ser elevado, autoexistente, imortal, eterno, todo-poderoso, todo bondade, todo onisciente, né, sabedor de todas as coisas. Mas ele é um ser distinto da sua criatura. Então ele tem inclusive ação sobre essa criatura, tá certo? Essa criatura sofre interferência dele. Temos que este ser, que é pessoal, traçou um plano, por exemplo, né? Ele tem um plano perfeito. Agora, ao mesmo tempo que ele traçou um plano e tem um plano perfeito, ele também cedeu a criaturas volitivas, seres volitivos por ele criado, seres que têm possibilidade de escolha. Ele deu-lhes liberdade, e com essa liberdade eles criam para si, eles produzem em torno de si uma atmosfera de aceitação negativa em relação ao plano perfeito, de aceitação negativa. A aceitação do plano perfeito, então eles viverão aquilo que o ser de Deus determinou para eles. Eles viverão aquilo que o ser de Deus planejou para eles. Quando se vive aquilo que Deus planejou para si, vive-se de uma forma plena. Quando se vive aquilo que Deus determinou para si, vive-se de uma forma perfeita. Aí você consegue ver como aquilo que vem da parte de Deus funciona perfeitamente. Aquilo que foi criado pelo Logos divino, conforme João diz lá no seu Evangelho, que no princípio estava com Deus, no princípio era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Todas essas coisas que foram feitas por ele e que não poderiam ter sido feitas sem ele, se vivenciadas a partir do seu plano perfeito, vivenciam-se de uma forma perfeita, de uma forma plena, funcionam bem. Agora, uma vez que se priva-se da vontade perfeita de Deus e começa a inventar a sua própria, uma vez que dá-se as costas para o plano perfeito de Deus e cria-se o seu próprio plano, o seu próprio plano estará sujeito a riscos por causa da imperfeição, por causa da inferioridade dos seus planos em relação aos planos de Deus. Deus colocou isso para Israel de uma forma muito clara. Ele falou para Israel: tenham bons pensamentos acerca de vós. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Israel tinha alguns pensamentos acerca de si mesmo, alguns desejos, algumas vontades, alguns planos, mas os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são mais perfeitos. Os planos de Deus funcionam, porque Deus vê numa perspectiva universal. Então ele vê, isso aqui, se fizer assim, afeta aquilo ali, que vai afetar aquela outra coisa, que vai causar esse prejuízo, que vai causar esse dano. Então tem que ser feito dessa forma, porque se fizer dessa forma, vai estar em comunhão com esta, vai estar de acordo com aquela, não vai afetar isso aqui. Então Deus tem um plano perfeito. Uma vez que se vive de acordo com o plano perfeito de Deus, se vive bem. Agora, uma vez que se abandona o plano perfeito de Deus e vive o seu próprio plano, é uma possibilidade de prejuízo, é uma possibilidade de mal. E aí, nessa esfera de escolha, e essa escolha inferior ao plano perfeito de Deus, cria-se uma atmosfera de acidentes. E esses acidentes, causados por essa escolha ruim,
faz parte do mundo do ser volitivo, do ser humano. No caso, os seres angelicais, que também fizeram sua escolha ruim, e os seres humanos, que também fizeram sua escolha ruim e criaram para si acidentes. Esses acidentes não são naturais. Esses acidentes não são o plano perfeito. E esses acidentes causam prejuízo. E não podemos aceitar esses acidentes, não podemos aceitar este mal, tá certo? Que aflige, que nos aflige, não podemos aceitar esse mal que nos aflige como algo pertencente à natureza, pertencente a algo normal. Eles são estranhos a nós. Eles são prejudiciais. Eles causam dor, causam sofrimento, causam angústia. E é o que acontece. O panteísmo, ele tenta resolver isso dizendo, não, na verdade isso é uma ilusão. Este mal que você está sentindo aí, que está fazendo você sofrer, este mal que está causando prejuízo a você, esse mal que está te degradando, isso é uma ilusão. Na verdade, isso é integrante de um todo. E esse todo é a divindade. E a divindade, ele não é um ser pessoal. A divindade é tudo. A natureza, os animais, as pessoas, as coisas, tudo é Deus. Então tudo que acontece dentro dessa esfera de realidade é uma ação de Deus. Uma tragédia é uma ação de Deus. Uma doença é uma ação de Deus. Um acidente é uma ação de Deus. Tudo é uma ação de Deus porque tudo é Deus. Tanto na questão da construção, do nascimento, da beleza, quanto na questão da destruição, da deterioração, da deturpação, tá certo? Tudo é simplesmente uma manifestação de Deus. Assim não podemos encarar umas como boas, outras como más. Na verdade é tudo uma ação necessária de Deus dentro de um ciclo maior que nós não entendemos. Aceitar isso e afirmar isso é maquiar a questão, é fechar os olhos. Fechar os olhos para algo que é antinatural. Fechar os olhos para algo que não faz parte do plano perfeito. Fechar os olhos para algo que na verdade foi uma escolha ruim. Uma escolha ruim que saiu do plano perfeito e que causou prejuízos e que tem que ser corrigida. Quando a pessoa aceita as coisas, ou como simplesmente um fatalismo, determinismo, do qual não me responsabilizo porque foi determinado antes de mim, ou porque é algo integrante de um todo e que certamente, sendo uma ação de Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus, conduzirá a algo melhor, nessas duas opções eu estou me omitindo. Nessas duas opções eu não estou me responsabilizando pela minha parte no dano, no mal, e com isso eu não estou me conscientizando e não manifestarei nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de aperfeiçoamento, porque eu não sou responsável. Essas teorias tiram a responsabilidade da pessoa. Isso é um ciclo natural, isso aí futuramente vai se organizar e vai estar tudo certo. Tá aí as suas responsabilidades sobre esses atos. E a sua parte, a sua cota. Quando que você vai assumir? Então, quando você joga tudo na conta, ou do determinismo, ou do panteísmo, ou é meramente uma manifestação de Deus, você se exime da sua parte de responsabilidade. Por quê? Porque você não é um ser responsável. Porque você é simplesmente ou um ser determinado por algo que não está além de você, ou simplesmente você é parte natural de um todo que vai acontecer mesmo e fazer o quê? E aí esse tipo de pensamento não é produtivo. Esse tipo de pensamento não constrói um indivíduo racional, um indivíduo responsável pelas suas ações. E um indivíduo que olha para os fatos ocorridos e analisa neles qual é a sua cota de participação, qual é a sua cota de responsabilidade. O que ele terá que fazer num futuro para que não venha dar o mesmo resultado, para que ele possa corrigir aqueles resultados ruins. Todos nós sabemos que contra fatos não há argumentos. Sendo assim, enfermidades, sofrimentos, morte, pecados não podem ser desfeitos somente por serem negados. Então você nega a realidade, aquilo que o filósofo gosta de falar às vezes, Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então o que acontece? A pessoa prefere negar aquilo que ela mesma está vendo para acreditar numa teoria, para acreditar num determinado sistema, para não contrariar um pressuposto que destruirá toda aquela lógica de pensamento. Então aquela lógica de pensamento não pode entrar em rota de colisão com os fatos. Qual é a realidade?
Qual é a situação real que estamos analisando, que estamos vendo com a nossa própria ótica, com a nossa massa encefálica, né? Então todos têm, independente de ter diploma ou não, as pessoas têm inteligência e têm que analisar os fatos tal qual se apresentam perante si. Se fosse verdade que tudo vai bem, não haveria nenhuma necessidade de demonstrá-lo, porque não existiria erro, que é uma coisa má, de pensar que o mal não existe, uma vez que todo sofrimento não passa de uma ilusão de nossa mente. Então a existência da mente é maior do que todos os males. Alguns provérbios panteístas são: não há mal que não venha para o bem, ou ainda, o homem é um aprendiz, e a dor é o seu professor. Ninguém conhece a si mesmo, senão até que tenha sofrido. Esses provérbios são usados para dizer que a dor é uma advertência de uma desordem, e vem para nos fazer procurar um tratamento. Ora, se há necessidade de tratamento, então é porque as coisas não vão bem. E se não vão bem, vão mal. Sendo assim, o mal existe, e as consequências precisam ser resolvidas. Não são mero movimento natural, mas são desvio de um padrão melhor. E esse desvio do padrão melhor só pode ser corrigido quando se admite que aquilo é um mal, o mal existe e tem que ser corrigido. Aquela ação tem que ser corrigida, tem que ser trocada por uma ação que conduza a um bem. Ok? Então com isso temos essa interação entre o bem e o mal. Evitar o mal e procurar o bem. Hedonismo. O hedonismo busca o prazer como o único e definitivo sentido da vida. Então tudo é justificado e não existe pecado, mas sim a busca justificada do prazer que dá significado à existência. O termo hedonismo vem do vocábulo grego hedone, que significa prazer, deleite, aprazimento. O hedonismo afirma que o principal, ou mesmo único alvo da vida humana é a obtenção do prazer, paralelamente à tentativa de evitar a dor e o sofrimento. Alguns hedonistas, como os filósofos gregos Aristipo e os Cirenaicos, asseveravam que o prazer é o único bem que realmente existe. Eticamente falando, o hedonista só se importa com os interesses próprios. Por isso ele é extremamente egoísta. A filosofia hedonista é a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e evitar a dor. De maneira que a primeira pergunta que o hedonista faz é: proporciona-me prazer? Nem todos os hedonistas são viciosos, mas a tendência geral do hedonismo é apresentar todos os tipos de argumentos para se desculpar dos vícios, como o que é natural é belo e o que é belo é direito. O errar é humano. Foi um pequeno deslize. É fogo da juventude, etc. E por aí vai, né? Objeção. A filosofia hedonista é imoral e procura disfarçadamente colocar o paliativo da gravidade do pecado, ofuscando a linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Essa teoria é o mesmo argumento luciférico que disse a Eva: certamente não morrerás. Gênesis 3:4. Tal como Eva, muitos têm se deixado levar pelo engano de homens hipócritas, que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. Veja ainda Romanos 1:18-32. 1 de João 2:15-17. Aí aquela frase, né, aquela terrível frase, que alguns com certeza já ouviram: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Em alguns lugares temos visto aí uma paráfrase dela, como é proibido proibir, por exemplo, que tem se manifestado em algumas manifestações culturais, têm usado esse lema, né, esse frase como emblema dessa forma de pensamento. Então veja, qual é o problema dessa situação, essa busca hedonística aí do prazer? Se tivéssemos seres perfeitos, se tivéssemos criaturas perfeitas, como por exemplo Paulo numa carta, ele diz assim, que para o puro todas as coisas são puras. Mas para quem todas as coisas são puras? Para o puro. A sua forma de pensar é pura, as suas intenções são puras, a sua ação é baseada nessa pureza. Então ele não olha para as coisas distorcidas, ele não olha para as coisas pecaminosas, para as coisas detestáveis, né? As coisas que atentam contra Deus, contra a sua ordem perfeita. Ele tem interesse por aquilo que é perfeito, aquilo que é puro. Então ele
busca aquilo que é puro. Então todas as coisas são puras para os puros. Agora, o problema do hedonismo, buscar o prazer. O prazer é a medida de todas as coisas. Quando se busca esse tipo de prazer, não necessariamente esse prazer advém da busca de algo que seja bom. Mas muitas das vezes aquele que foi corrompido pelo pecado, que está dentro da existência humana e que torna o homem distorcido, deturpado, torna o homem prejudicou, né, a sua constituição, faz com que ele tenha prazer em algo que é nocivo. Essa distorção que o pecado causou na natureza humana, que era perfeita, que buscava aquilo que era puro, buscava aquilo que era bom, aquilo que agradava a Deus, porque agradava também a si, porque ele estava isento desse elemento maligno. Então, para este homem, a liberdade é simplesmente uma forma de externar a sua natureza pura. Só que e o homem que está afetado pelo pecado? E o homem que está contaminado, que a sua natureza foi deturpada pelo pecado? Esse elemento destruidor dentro dele faz com que ele tenha prazer em algo que é nocivo para si e é nocivo para os demais. Então, a este homem, o prazer como medida de todas as coisas será uma forma de potencializar a sua busca pela destruição. Então ele buscará coisas que destroem a si, através do vício, através da promiscuidade, através da violência, tá certo? E buscará coisas que destroem também aos seus semelhantes. Quando, por exemplo, o prazer dessa pessoa, o prazer, por exemplo, desse homem adulto de se relacionar com pessoas menores de idade. E aí temos aquele que tem uma visão lúcida acerca de certo e errado, diz: não, isso é pedofilia. Esse tipo de relacionamento é um relacionamento baseado em pedofilia. Causa dano ao menor de idade. Causa dano a essa pessoa que estava na sua inocência ainda, que não tinha poder de escolhas. Essa pessoa que não sabia discernir entre a direita e a esquerda ainda, para poder tomar uma decisão de se relacionar ou não com você. Se você assim o fizer, você está transgredindo uma lei. Qual é a lei? A lei que diz que você tem que respeitar a inocência dessa criança. Você tem que zelar por ela, cuidar dela, para que ela, quando adulto, tome as suas escolhas. Então, por exemplo, a pedofilia põe um limite nisso. Essa caracterização da pedofilia. Agora, se você descaracterizar a pedofilia, se você disser, não, tudo é prazer, tudo é possível, tudo é proibido proibir, tem que permitir tudo, então logo cai esta barreira, cai esse limite. Assim, pessoas que tinham esse desejo insano, esse desejo destrutivo, vão encontrar nisso uma potencialização para a manifestação de seus desejos destrutivos, né? Desejos que destroem a si e destroem a juventude, por exemplo, destroem a inocência de uma criança. Então, necessariamente há sim, existe a intensa necessidade de se definir entre o que é aceitável e o que não é aceitável, de se definir entre aquilo que é correto e aquilo que está incorreto, definir entre aquilo que é possível e aquilo que tem que ser negado. Quando se define entre aquilo que é possível e aquilo que tem que ser negado, necessariamente vai ter que se limitar, cercear algumas possibilidades de prazer. Então, pessoas que têm prazer nisso, mas que isso é errado, por exemplo, a pessoa tem prazer em matar. Por que ela tem esse prazer em matar? Porque ela está afetada por um pecado que destruiu sua natureza. Se ela estivesse no estado perfeito, ela não teria prazer em matar o seu semelhante. Ela teria prazer em ver o seu semelhante tão feliz quanto ela. Ambos vivendo uma plena felicidade, ambos vivendo uma plena satisfação, se respeitando, desfrutando ambos de uma felicidade perfeita, uma plena comunhão. Mas não, a sua natureza foi deturpada pelo pecado. O pecado destruiu a sua constituição. Aquilo que foi feito perfeito por Deus agora está deturpado. O seu pensamento, os seus desejos, os seus prazeres estão distorcidos. Essa distorção da sua forma de experimentar o prazer leva ela a ter prazer, por exemplo, em ver o sofrimento do outro. Quantos psicopatas estão soltos por aí? Que veem o sofrimento do outro e isso não lhe causa nada.
que não atinge áreas da sua consciência, do seu cérebro, do seu organismo, que lhe causem repulsa, como uma pessoa normal, uma pessoa natural, uma pessoa ajustada, olha para uma situação de dor e sente empatia por aquela situação, sente dor também, e evita aquela situação, evita para si, evita para o seu semelhante, não quer que aquela situação exista, nega ela como uma situação necessária, entende que aquela situação tem que ser cancelada. O determinista diz, não, deixa acontecer, aquilo já está determinado. O panteísta diz, não, isso é uma ilusão de mal, isso na verdade é necessário. O hedonista diz, não importa se me dá prazer. Então veja, o hedonista ele está potencializando algo que na verdade será nocivo para si e para os demais. Então só buscar o prazer não é suficiente, tem que entender se esse prazer está de acordo com o que é correto, com o que é certo para si e para os demais. Por exemplo, com o que está de acordo com o plano perfeito de Deus. Deus é um ser puro, perfeito e que não foi afetado pelo mal. Então Deus é o nosso parâmetro. O ser de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus é o nosso parâmetro. Se nós nos pautarmos por semelhantes, muitas das vezes olhamos para esse semelhante e entendíamos que ele era um referencial, e muitas das vezes ele, por ser também um ser falho e cometer falhas, torna-se um referencial negativo, um referencial distorcido. Então não podemos nos pautar totalmente pelas pessoas que estão em volta, temos que nos pautar por um ser que não foi afetado pelo mal, porque o mal, quando entrou na existência, afetou, descaracterizou, deturpou a natureza humana. E a natureza humana deturpada, muitas das vezes, tem prazer naquilo que não era para ter prazer, aquilo que era para ter repulsa, mas por a sua natureza estar deturpada, aquilo lhe causa prazer. E ela, ao buscar aquele prazer, causa danos a si e aos demais. Então, o hedonista não pode fazer do prazer o sumo bem e invalidar todas as coisas em vista da busca do prazer. Porque se nós derrubarmos certos tabus, se nós derrubarmos certos limites, estaremos todos nos colocando como vítimas dos psicopatas, vítimas das pessoas distorcidas, vítimas das pessoas que não têm empatia, das pessoas que não têm amor pelo próximo. Então todos poderão realizar o seu prazer, porque o único intuito é a busca do prazer. O prazer é o limite, o prazer é a medida de todas as coisas. Isso causará, com certeza, e tem causado, e com certeza levará a sociedade a uma destruição. Sobre a ciência cristã, a ciência cristã apresenta uma nova forma de gnosticismo, que afirma que Deus é o sumo bem e o mal, bem como o pecado, é na verdade uma ilusão que decorre da crença, da interferência de coisas além do sumo bem, que é Deus, sendo assim o pecado é uma ilusão. E aí temos a ciência cristã, uma reinterpretação de algumas filosofias que já estavam graçando aí pela humanidade, né? Já tinham se manifestado, entendíamos que tinham desaparecido, mas que na verdade nunca desaparecem, né? Em algum determinado momento da história são trazidas à baila novamente por alguns pensadores. E aí temos, por exemplo, aqueles que constituem a ciência cristã, a chamada ciência cristã, né? Pseudo-ciência cristã. Na verdade, cristã não tem nada. Ciência cristã é o nome de uma denominação que desde o ano de 1875 vem ocupando espaço no campo das denominações cristãs históricas. Trata-se de um movimento centralmente organizado que possui templo de adoração e líderes. Seu templo sede fica em Boston. A fundadora desse movimento foi Mary Baker Eddy, que, influenciada por várias correntes filosóficas, ela bebeu nessas fontes, reinterpretou a sua maneira e lançou seu movimento. Chegou a muitas conclusões inovadoras. Ela foi criada num lar extremamente calvinista, que afirma a predestinação. E não somente a predestinação, que afirma o predeterminismo. Então a predestinação não tem problema nenhum, é uma doutrina bíblica. O problema é o predeterminismo. No congregacionalismo da Nova Inglaterra, não conformada com a doutrina, novamente a predestinação, geralmente é colocada de uma forma distorcida, né? A doutrina predeterminista, onde uma pequena minoria é salva e o grosso da humanidade vai para o inferno, ela começou a pensar em algo diferente. Isso aí certamente revolta muitas pessoas, né? Pensar
pessoas foram criadas e determinadas de antemão que fossem para o inferno. Isso é uma interpretação incorreta da Bíblia. Isso não tem fundamento, não tem base bíblica. Isso são pressupostos humanos. Após um período de grande sofrimento que passou através de uma enfermidade, ela teve uma revelação mística e por fim foi curada. Ela acredita que a iluminação espiritual foi a razão da sua cura física, pelo que a cura mental e espiritual tornou-se uma das práticas mais salientes que a Igreja da Ciência Cristã não tardou a desenvolver. Toda a doutrina da ciência cristã parte do pressuposto de que o mundo material é uma ilusão resultante da ideia ou do espírito, e o que é verdadeiramente real é Deus e o seu ideal. O termo mente é apenas sinônimo de alma, espírito ou vida. O mal é algo ilusório, pois a perfeita vontade de Deus, que emerge da mente divina, não pode incorrer em erro. O mal está associado à matéria, e entre os seus efeitos encontram-se as enfermidades. O pecado é a crença que resulta em aceitarmos a existência real de outras mentes, quando na realidade só existe a mente divina e a nossa participação na mente divina. O pecado, pois, consiste em crença falsa. A enfermidade é uma crença falsa. A cura ocorre quando a ilusão da enfermidade é corrigida pelo pensamento iluminado e inspirado pelo Espírito. A doutrina fundamental desse sistema é a regeneração do pensamento através da compreensão espiritual. A cura física segue-se facilmente a essa percepção. O homem é o ideal de Deus e pertence, por direito, a uma ordem na qual não existe nem enfermidades, nem pecado, nem tristeza, nem morte. As escolhas são meras ilusões da mente mortal. Elas não têm existência real, exceto para aquelas que pensam que elas são reais. Objeção. A ciência cristã é um pouco de vários pensamentos filosóficos adotados por Mary de Ed. Grande parte dessa doutrina é composta de panteísmo. Com respeito ao pecado, a Bíblia condena-o como uma violação positiva da lei de Deus, como uma verdadeira ofensa que merece castigo real no inferno real e não ilusório. Os defensores da ciência cristã só vão perceber que o pecado e o inferno são algo real quando eles comparecerem perante o tribunal do grande trono branco, que é relatado em Apocalipse 20, 11 ao 12. Então, encerrando, ciência cristã é nova forma de gnosticismo. É uma releitura do gnosticismo. A matéria é algo mau, criado pelo demiurgo. Deus é sumo espírito. O homem tem que, através da gnosis como conhecimento, novamente a América é ressuscitar o gnosticismo, né? Então, o conhecimento, para certos iniciados, é uma forma de elevação acima da matéria. Essa elevação acima da matéria promoverá o contato com o ser perfeito, e se libertará o homem de todo o mal. Problemas disso. Não tem fundamentação bíblica, né? Então ela pode até dizer que é cristã, mas não é. Ela está, na verdade, ludibriando aqui. Está vendendo um produto falso. Então, é uma ciência gnóstica. Agora, pega mal, né? Ela quer vender o seu produto para os cristãos. Só que como é que ela vai vender um produto gnóstico para os cristãos se os cristãos conhecerem o que é a verdade? Agora, qual é o problema? Os cristãos conhecem? Muitos dos cristãos que são pegos disso aí são simplesmente pessoas ignorantes em relação à sua fé. Pode até ser pessoas de alto conhecimento tecnológico, filosófico, nas ciências humanas, mas não em relação à palavra de Deus. São ignorantes em relação à palavra de Deus. E toda pessoa que caminha pela fé sem conhecer a palavra de Deus, ela é cega, ela está sendo guiada por outras. Ela pode ser guiada para um erro sem sequer perceber. E é o que acontece com muitos em relação a essa pseudociência cristã. De cristão aqui não tem nada. Isso aqui é a ciência gnóstica, que afirma que a criação, na verdade, é um mal. Sendo que a Bíblia fala, em João, já citei aqui, novamente reafirmo, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Assim, dizer-se cristão é necessariamente aceitar esta realidade, de que tudo foi feito por ele. Então, este mundo aqui foi feito por ele, não é uma ilusão. E o mal neste mundo também não é uma ilusão. O mal nesse mundo é deturpação deste mundo. Este mundo foi feito por ele, foi feito perfeito. Por que não está perfeito? Por causa da entrada do mal no mundo. Por que o mal entrou no mundo? Porque seus seres volitivos assim o quiseram. Deram as costas para a vontade perfeita e fizeram a sua própria. Ao fazer a sua própria vontade, cederam à vontade incorreta, a vontade destruidora, que deu lugar ao mal.
Uma vez que o mal entrou, causou males e danos. Negar isso não é resolver. Primeiramente, conscientizar-se, aceitar e buscar correção. Como é que se busca correção? Submetendo-se totalmente à vontade de Deus. A vontade de Deus perfeita trará solução ao mal que é existente, mas que será resolvido.